Oi, Olá! tudo bom? Tudo bem contigo? Boa Boa noite. noite. Tudo maravilha, principalmente nessa noite, né? Aqui em São Paulo fazendo um calorzinho. Tá Tá bem calor aí, gostoso. é? Tá calor. E que biblioteca linda aí atrás de ti. Eu gosto muito. Alguns autores assim, eu tenho uma verdadeira paixão e gosto de me aprofundar, principalmente aqueles que falam sobre a formação das identidades, a questão da diferença na sociedade. Ah, então depois vamos conversar sobre autores. Ótimo. Eduardo, obrigada por ter aceitado, né, o convite de participar do meu projeto. Muito feliz de te ter aqui, de te conhecer um pouquinho, passar aí essa 1 hora contigo. Eu automaticamente já me sinto íntima da pessoa, já dá vontade de chamar de Edu. Fica à vontade. Todo mundo me chama de Edu. Valeu então. Como foi seu dia? Tá fora o calorzinho aí de São Paulo, tudo bem? Eu Quer tô, dizer, eu tô tudo em bem pré, com o calorzinho, é, né? eu tô em pré-campanha, então tá bem corrido. A gente tem algumas Sim. reuniões para ouvir a população, também o aprofundamento em alguns projetos prioritários que são sempre necessários, né? E então Uhum. a gente passa o dia um pouco que é bem corrido em função disso. Também não era tão diferente antes, porque eu já tinha essa luta antes de pré-campanha, né? Como Sim. ativista LGBTQIA+, e em função das pessoas com deficiências. Então sempre foi muito corrido. E agora intensificou um pouco mais essa correria. Mas é bom. Sim, mas eu me sinto assim, às vezes eu nem faço muita coisa durante o dia, mas eu me sinto extremamente cansada, assim, às vezes eu falo, pô, dá 3 horas eu tô com a minha cabeça assim, meio que em parafuso, sabe? Não, lé com cré. Você sente isso também? Um cansaço mais Olha, mental, assim? Ou também não faz? Tá então, igual? não, tá igual. Tá Eu igual? tenho. Eu durmo pouco, né? Então, assim, normalmente 3, 4 horas de sono por dia. Nossa, bem É, pouco mesmo. e assim, eu não consigo dormir de dia, e dificilmente eu durmo à noite, normalmente eu escrevo. Os livros que eu Aham, escrevi, capítulos, sempre foram escritos durante a madrugada. Eu tenho inspiração durante a madrugada, eu me concentro melhor, né? E entendi. durante o dia eu sou elétrico, assim. Então, durmo pouco. Menino, você é um Android, você é uma máquina. Olha, mas você sabe que já tentei deitar cedo, recebi conselho, deita, né? Tenta relaxar. Aí, Aham. esse de tenta relaxar, eu fico pensando, eu tenho que relaxar, eu tenho que relaxar. E aí eu Só não piora, relaxo, né? Só piora. só piora. Então, mas Entendi. Eu tava conhecendo você, né? Procurando conhecer você, entrei no teu site e assim, meu Deus, eu fiquei pensando, eu com a minha graduação e a minha pós incompleta, fiquei com vergonha, assim, porque caramba, você já fez muita coisa também, é muito diploma num lugar olha, só. mas você sabe que eu acho que é muito importante tocar nesse assunto, mas assim, é muito significativo que as pessoas entendam, né? Quando a gente faz um mestrado, doutorado, pós-doutorado, aquilo que a gente produz enquanto pesquisa não é para gente, é para a Uhum. sociedade, né? Então, Isso aí. quando o ego toma conta desse lugar, é muito perigoso, porque a gente deixa de Uhum. ouvir, a gente deixa de estar junto, de celebrar as vitórias. Ainda mais quando a pesquisa que a gente produz, o livro, ele vai de encontro às necessidades humanas, né, numa sociedade como o São Paulo, o Brasil, que é tão Uhum. desigual, né? Sim. Então, acho que essa consciência que são etapas, né, são titulações acadêmicas, mas que tem muito da nossa personalidade, da nossa luta, e se manter pé no chão, porque isso não nos constitui como ser humano, né? É só nesse grau acadêmico mesmo. Que Então, lindo, nossa, demais. E assim, outra coisa que eu notei é que são vários assuntos, né? Tipo, letras, você fez teatro também, né? Libras, e eu vejo como todas elas conversam
entre si, né? E acredito como tudo isso, né, moldou quem é você hoje, né, o Eduardo hoje, né, o professor, o candidato, e o quanto isso soma nesse futuro aí, né? Porque eu já tô, se eu voltasse em São Paulo, meu Deus, já tava com a camiseta, com a futura camiseta, Eduardo. Obrigado. Mas olha, esse encontro, né, do que eu faço academicamente, ele tem uma relação muito íntima com a minha vida pessoal. Eu sou filho de mãe solteira, mãe Ali. solo, Sim. e assim, estudei em escola pública, então depois, óbvio, né, tive que buscar bolsa de estudo, ou então trabalhar para pagar os estudos, e trabalhei em escola pública. Então, assim, a minha formação e o meu sujeito de pesquisa, meu objeto de pesquisa, vai de encontro a toda a minha história de vida. E eu sempre tive uma formação interdisciplinar. Então, me envolvi com teatro, estudei dança, modalidade livre, fiz tudo que você imagina, contemporâneo, jazz, balé clássico. E aí fui estudar teatro e depois, lá em Mogi das Cruzes, cidade onde eu nasci, surgiu uma oportunidade de trabalhar como monitor de teatro. Mas para que eu pudesse Legal. atuar, eu tinha que ter licenciatura. E aí eu decidi fazer letras. E aí letras entrei para trabalhar na escola pública, a necessidade da pedagogia, o ativismo vinculado à atuação como professor. E de repente, quando eu me vi, eu estava em São Paulo, estudando na PUC, um curso chamado Magistério do Ensino Superior e um convite para trabalhar numa universidade aqui. A partir daí, não parei mais. Foi terminar a especialização, fazer outra, ingresso no mestrado, convite para o doutorado com bolsa 100%, depois pós-doc e assim por diante. Então, mas tem esse vínculo, né? Essa formação interdisciplinar tem um pouco a ver com a minha vida, com essa inquietação de sempre buscar um espaço que pudesse dar voz, dialogar com a população. E se você me permite, em função dessa O questão de ser espaço filho é de uma... teu, tá? Só pra dizer, eu sou um elemento cênico aqui, tá? Obrigado. E, nessa posição de ser filho de mãe solo, eu tinha uma relação muito forte, né, com o movimento da Igreja Católica, em função dos amigos que eu tinha lá, quase todos padres ou seminaristas, que eram as comunidades eclesiais de base e a teologia da libertação. Uma das personagens mais conhecidas da teologia da libertação é Leonardo Boff, que a gente discutia os problemas da sociedade, né, e como isso era possível, por meio da fé e do pé na caminhada, transformar algumas ações sociais. Então essa inquietação veio já na adolescência, que eu tinha contato com isso. Acho que o primeiro livro que eu li emprestado do seminário foi René Descartes, Discurso sobre o Método. Eu tinha o quê? 13 anos de idade. Meu Deus. E aí Tô não parei falando mais. até uma maquinazinha. Não parei mais, buscava tudo. Uhum. Que lindo, que demais. E me conta do Eduardo engajado, ativista, de como isso começou, né? Que você pontuou ali que começou na faculdade de É, letras, foi isso? já na adolescência eu já me percebia, né? Eu sou homossexual socialmente assumido. Então já na adolescência eu questionava muito o meu posicionamento, como seria meu posicionamento social, até mesmo no núcleo familiar. Mas eu já me percebia gay. E com 18 anos, já com uma atividade intensa na cidade em que eu nasci, voltada para o teatro, eu pensei algo que me tocou muito naquele momento, sabe? Eu tinha uma escolha. A orientação sexual não se escolhe, mas eu tinha uma escolha. A escolha era assumir e viver socialmente a minha homossexualidade e desagradar muita gente. Eu tenho 46 anos, eu me assumi com 18. Ou não me assumir socialmente e agradar muita gente, mas ser infeliz. De qualquer forma, eu ia enfrentar, né, um pouco da dor e a delícia de ser o que é. E eu decidi me assumir, né? E a partir de então, assim, mesmo com a atividade no teatro, eu comecei uma história de ativismo a favor das pessoas que na época eram chamadas GLS. Uhum. Bom, há 28 anos atrás, você se assumir socialmente, publicamente, e na cidade em que eu nasci eu era muito conhecido, eu
aparecia muito no jornal local, porque eu trabalhava com direção teatral. Uhum. E então já é um ativismo você se autodeclarar publicamente, principalmente naquela época, gay assumido. Uhum. Mas também tinha a minha atividade muito próxima, né, das pessoas. Eu era professor, então era muito comum que na escola alguns coordenadores pedagógicos, diretores de escola, pedissem que eu orientasse quando os alunos se autodeclaravam gays ou lésbicas. Né? Conversa com o professor Eduardo. E aí era também um aconselhamento não só para o adolescente, que tinha que tomar uma decisão, se aquele era o momento certo de declarar para a família, até por questões religiosas, e também uma conversa com a família. Uhum. Então o meu ativismo começa, em primeiro momento, com esse tipo de aconselhamento, e de acompanhar esses processos de descoberta, né? Não digo de si, que a pessoa sabe, mas esse processo de descoberta do melhor momento para se declarar socialmente, principalmente naquela época. E depois fui candidato a vereador em Mogi das Cruzes e levantei a bandeira GLS na época, eu tinha 24 anos. E também não foi fácil, né? Porque Uhum. na época, mesmo o candidato majoritário do partido pelo qual eu fui candidato, não queria a minha imagem próxima à dele. Nossa, É. Então a gente enfrenta muitas coisas nessa história, né? sim. Eu digo assim, e eu acho muito importante as pessoas hoje com 16, 17 anos, 14 anos, que se autodeclaram gays, lésbicas, bissexuais, os transexuais, né, que podem Uhum. hoje declarar sua transexualidade. Porque também foi um processo construído à base de muita luta, né, de dar muita cara a tapa. Mas eu posso dizer para você, aos 46 anos de idade, na universidade eu também me autodeclarava e tinha grupos de discussão sobre gênero, né, e orientação Uhum. sexual. A gente falava sobre o lugar do gay na época e da lésbica no meio acadêmico. E essa é uma atividade que hoje, sabe, já com o pós-doutorado, e aí uma certa autoridade acadêmica que é dada, eu estou procurando trazer a voz de drag queens, transexuais, num convite mesmo naquilo que eu publico. Né? Para a gente ocupar esse espaço que é tão elitizado, Uhum. mas que precisa ser democratizado. Nossa, sim, total. Uhum. Precisa ser democratizado. Não, e no início, né, de você contando a tua trajetória, você falou que você orientava, né, os alunos, então fiquei assim pensando, né, o quanto você fez parte da história, né, de tantas adolescentes que hoje já são adultos, né? Então, assim, achei isso muito lindo, sabe, da tua carreira. Achei, sabe, assim, me comoveu, assim, imaginar, porque você contou, eu meio que já visualizei a história, sabe, o roteirinho, quase direção fotográfica também do momento. E é interessante, né? Porque você tem que ter uma certa delicadeza para abordar o assunto, principalmente com a família, né? E Sim. quanto mais atrás o tempo, maior era o tabu de se falar sobre isso. Nossa, Hoje ainda é. sim. Mas os adolescentes, eles me ensinaram algo, né, que eu trago comigo, sabe, na minha vida. O adolescente, ele é eloquente, ele gosta de desafio. Né? E esse lance do desafio, de se entregar para as coisas, ao mesmo tempo que é perigoso, principalmente quando se trata de uma descoberta de relação emocional, né? Porque ele se entrega mesmo. Então aí já vem um aconselhamento de, olha, pensa, né? Você vai se relacionar com alguém, pensa em alguém da sua idade, porque você vai ter, e não é por preconceito, mas pela questão das experiências vividas não serem as mesmas, Uhum. né? Ao mesmo tempo, a descoberta da sexualidade que tem que ser feita com responsabilidade, porque isso pode ter consequências para o resto da vida, para uma série de coisas. Né? Sim. Não que a gente vincule a homossexualidade, seja ela masculina ou feminina, e a transexualidade e as DSTs, mas independente de ser hétero ou não, tem que ter essa orientação que muitas vezes a escola não dá. Uhum. Né?
até coisas mais íntimas, né? Como é que você vai se iniciar nisso e o que é necessário para um menino homossexual ter a sua relação sexual? Uso de gel, preservativo, etc. As meninas também, Uhum. né? Como é que ela mantém, né, a saúde dela, o emocional, quando ela tem relação com uma outra menina? E muitas vezes a escola não abre esse espaço. E aí alguns professores se posicionam dessa forma e acabam contribuindo para que se tenha essa possibilidade. Mas é com muito enfrentamento. Não vou dizer que sempre foi tão tranquilo, Sim, né? imagino. Alguns pais questionam. E hoje também, quando eu tava, né, no teu perfil ali, né, eu repostei no Stories um post que você, né, divulgava a nossa live, e aí eu vi que você fez, colocou várias hashtags, né, gay, LGBTQIA+, e no teu perfil, né, sempre falando da pré-candidatura, e assim, eu achei, eu acho isso maravilhoso, você dizer que você é pré-candidato, que você é gay, porque a gente vive numa sociedade que as coisas estão mudando, né? Que a gente está vendo N discussões, mas assim, ó, não sei, não foi uma, não foi duas, sabe? Foram milhares de vezes eu ouço gente falar que, pra que falar, sabe? Uhum. Tipo, esses dias a gente viu, sei lá, esses dias não, um tempo atrás teve sei lá, acho que foi um jornalista que estava no Jornal Nacional, falou que ele era gay, aí, sabe, você ouve alguém falando, tá, mas pra que dizer, entende? Eu acho isso assim tão simplório, nem sei que palavra usar. O que eu acho mais engraçado disso tudo é que a pessoa que fala isso está coberta de privilégios, né? Uhum. Uhum. E obviamente ela não se dá conta, não se dá conta, não quer se dar conta, sei lá, de olhar alguém que quer, sabe, ter uma vida diferente da dela. Entendeu Uhum. todas Uhum. Uhum. toda essa bagunça? Porque assim, a minha cabeça é meio bagunçada, às vezes não consigo sintetizar a pergunta. Mas olha, já me perguntaram muito isso, sabe? Até porque, assim, dentro do grupo LGBTQIA+, que as pessoas chamam de comunidade, existe uma diversidade imensa, né? Que muitas vezes a Uhum, sociedade heteronormativa, ela finge que não entende. Então você uhum, tem o homem cis homossexual masculinizado, o homem cis homossexual efeminado, né? Você tem a mulher cis denominada lésbica, feminina, masculinizada, você tem o transexual, e o transexual homem pode ser heterossexual, ele pode ser sim, homossexual, bissexual, pansexual. E as pessoas questionam muito isso, né? Por que LGBTQIA+, é tanta letra? E essas letras não dão conta de representar a diversidade humana. Ao mesmo tempo, né, as pessoas questionam, olha, se você quisesse, você poderia passar despercebido, não precisa contar. Já ouvi isso no local de trabalho, até mesmo na pré-candidatura, mas que não existe, né, um modelo para ser homossexual. É o que eu sou, é o que eu tenho para oferecer. Eu sou casado. Então, assim, eu não posso dizer para as pessoas que eu sou algo que eu não sou, porque eu tenho uma família, né? Por quem eu tenho um imenso respeito. Então, eu faço o quê? Apareço publicamente com alguém que não faz parte, que eu não tenho nenhum vínculo afetivo, para agradar o olhar das pessoas? Claro que não, a gente tem que enfrentar junto. A gente veio nesse mundo para amar e para enfrentar. É o que eu sou, eu estou oferecendo o que eu sou. Eu sou um homem cis gay. Não tem outra coisa. A primeira percepção que me constitui é essa. O resto são elementos culturais que a gente vai agregando. Né? Então, diploma, de titulação, isso vai acontecendo com a vida. Agora, eu me constituo a minha consciência parte, né, dessa existência homossexual, homem cis, pronto. Não dá para mudar isso, né? que É demais. o que eu posso oferecer. Tô adorando te ouvir. E eu lembro que ali lendo o teu currículo, né, você teve uma experiência no exterior, né? Queria te ouvir um pouquinho Não, sobre não ela. fui. Eu Não? recebi, Ah, não, entendi. Ah, eu recebi, eu fui já, viajei para o exterior, mas tá. assim,
eu recebi um título de professor honoris causa da Logos University, né, que é uma Entendi. universidade da Flórida, Miami, em função de tudo que eu produzi até hoje em prol das pessoas surdas, cadeirantes, cegas, Down, porque falar de educação inclusiva, eu tenho um pouco de receio de usar esse nome, inclusive, Uhum. no momento, sabe? Eu penso que a sociedade precisa já conceber o conceito de educação acolhedora. Porque quando você parte do conceito de educação inclusiva, quem se dá o poder de se autodeclarar dono dos espaços sociais para incluir o outro? Hum. Né? Então, é uma educação acolhedora. E a partir daí, dessas questões, né, de publicar, pesquisar, palestrar, quando sou convidado, viajo pelo Brasil, palestro, graciosamente, eu só peço hospedagem e alimentação. E aí, em função disso, a Logos University me agraciou com esse título de professor honoris causa em função do trabalho desenvolvido para a inclusão social. Ainda se denomina inclusão social. Né? Que É isso. demais, parabéns. E uma outra situação, né, que a gente nota é essa falta de olhar, né? De você estar andando numa calçada e você vê ali que você passa na boa, mas você não pensa, né? Que alguém que precisa, né, de uma atenção não vai conseguir passar ali, ou vai passar e pode se machucar, né? Falta muito um olhar empático, né, da sociedade de uma forma geral, né? Quando você pensa que uma cadeira é feita para um tipo de corpo, Uhum. isso é revolucionário, deveria ser revolucionário na cabeça das pessoas, né? Eu, Olha, quando me liguei disso, eu pensei, caralho, que merda, porque que assim, merda de sociedade. mas eu acho que a palavra é essa mesmo, que merda de sociedade, né? Porque assim, e não é nem no sentido positivo da palavra quando se usa no teatro. Muita merda para vocês que vão entrar no palco. É merda mesmo, porque né, por exemplo, se dá conta numa cidade como São Paulo, com tanta diversidade cultural, né? Você entra no metrô, você não tem banco para atender às necessidades humanas, porque eu também não gosto do conceito de necessidades especiais, as necessidades são humanas, para pessoas com nanismo. Ótimo. Você vai em locais públicos, não tem lavabo, não tem vaso sanitário para pessoas com nanismo. Então, quando você pensa que o espaço ele não é projetado, né, para atender às necessidades humanas dessa pessoa, é aí que a gente começa a pensar no conceito de invisibilidade. É como se essa pessoa não Isso. existisse. Então, existe uma estrutura capacitista, e capacitismo é esse preconceito estrutural, que as pessoas não percebem, mas que ela está presente no nosso dia a dia. Ontem, eu tive uma conversa num grupo que eu tenho de ex-alunos, e a questão era homofobia. As pessoas, sabe, talvez impulsionadas pela atual política, Uhum. sequestraram o significado e banalizaram o conceito de homofobia, de racismo. Por quê? Eu sei que é muito delicado falar sobre isso, mas as pessoas muitas vezes acreditam que homofobia e racismo ele se dá a partir do xingamento ou da agressão física. E não é isso. Essas já são ações que partem, que se caracterizam como consequências da homofobia internalizada e do racismo. Já é o produto Uhum. da homofobia e do racismo, né? Mas a homofobia, ela tem que começar a ser pensada a partir do momento que, quando o meu filho nasce, a minha filha nasce, eu concebo a ideia de que ele pode ser um menino gay, uma menina lésbica, ou eu penso em primeiro momento que ele vai ser heterossexual. Se eu não penso nas possibilidades de desenvolvimento em nível de orientação sexual, se eu não penso que eu posso ter tido um filho biologicamente interpretado como homem, mas que em algum momento ele pode dizer para mim, olha, eu não sou um homem, eu sou uma menina. Né? E aí você tem uma mulher trans,
uma menina trans se revelando para sua família, se eu não consigo conceber isso, então a gente tem uma estrutura transfóbica e homofóbica que vai se desenvolvendo, que vai tomando espaço, que vai ocupando território, a ponto de chegar à violência simbólica e à violência física. Mas existe um processo anterior a isso de autorização que passa pela educação familiar e escolar. Acho que dá para acrescentar também, né, o machismo e a cultura do estupro, né? Sim, Dentro, né? sim, porque assim, né, eu costumo falar com muito cuidado, sabe? Porque Uhum. eu costumo dizer que eu sou um homem feminista, né? E existe um outro conceito chamado ecofeminista, né? Que é uma conexão mesmo do feminino com a natureza. Uhum. Então, não é nem um movimento político em si, mas uma conexão. E eu me declaro homem feminista e sei que existe uma certa resistência de entender o homem como feminista, mas eu entendo o feminismo como uma tecnologia de mudança e um método político que se opõe completamente ao machismo. Uhum. Então, uma pessoa que se percebe homossexual na adolescência, que assume a homossexualidade já aos 18 anos, que tem como, né, foco de pesquisa as pessoas com deficiências que são invisibilizadas na sociedade, né? Não, não é uma questão de genitália, mas essa pessoa não ocupa na sociedade o lugar de homem. O meu lugar na sociedade é o da mulher, Uhum. entende? E aí, quando a gente pensa que a mulher é o principal sujeito do feminismo, né? Porque o feminismo nasce juntamente com o machismo para se opor ao machismo. Uhum. Mas o machismo patriarcado, né, com toda a força hegemônica, ocupou seu espaço na sociedade e fez tudo o que fez. Uma sociedade falocêntrica, em que o homem tem poder. Aliás, se você me permite, olha, há um tempo atrás, respeito muito a religião das pessoas, mas um pastor falou para mim, eu acho que essa questão de ser gay é fetiche. Porque se você quisesse, você poderia mudar o seu jeito, você é um homem bonito. E óbvio, né? Aproveitando a fala dele, eu propus uma reflexão. Eu falei assim, olha, pode ser mesmo, pode ser um fetiche. Mas eu queria muito que o senhor pensasse em algo, né? O modo tradicionalista, fundamentalista, como você se relaciona com a sua esposa, também é fetichista. Você subjuga a imagem da mulher, você impõe sanções e se realiza como macho a partir disso. Isso é um fetiche. Você só não entende. E aí? E você se realiza sexualmente a partir dessa posição. Ele conseguiu Ele, entender? nossa, ele arregalou o olho e achou um absurdo, né? Ele achou um absurdo, né? Tá Mas amarrado em nome de Jesus. tá amarrado. Mas as pessoas, sabe, às vezes a gente tem que provocar as pessoas para que elas reflitam sobre a sua própria, a partir da sua própria existência, a existência do outro. Porque se o modo como ela é não doer dentro dela, ela não vai entender a dor do outro. Com certeza. E agora eu também tô vendo várias discussões no sentido de, não é porque a mulher é mulher que ela não vai ser machista, né? Que o homem gay não pode ser, não vai ser machista, não vai ser homofóbico, né? Está tendo discussões, né, dentro das discussões, né? Assim, as pessoas estão enxergando cada vez mais seus preconceitos. Eu não sei, eu sinto isso, eu espero, mas assim, aquela coisa, né? Eu sinto na minha bolha, né? Eu espero que seja uma coisa globalizada. Mas você sabe que mesmo ainda, né? Vamos pensar nas questões sobre o aborto. Eu acho que em relação ao aborto, mesmo os homens feministas, a gente tem que silenciar porque essa é uma decisão que cabe às mulheres. Muito obrigada. Entende? E mesmo que a mulher Sim. tenha um posicionamento considerado machista e que ela não aceite a questão do aborto, né, acredite que o Estado deve interferir, se isso ainda for decidido a partir
de uma maioria, de um coletivo de mulheres, é uma experiência única da mulher, que não cabe ao homem sequer dar opinião. Entende? Então, assim, pensar, mas você é pré-candidato, né? A partir da convenção você será um candidato posto, mas eu acho que eu tenho que ter a delicadeza. Se essa for uma pauta, lógico que em nível municipal não, porque isso é discutido em nível federal, mas vamos pensar numa hipótese. Eu tenho que ter a delicadeza de trazer a voz das mulheres numa decisão tão importante como essa. Não cabe, entende? Nesse momento, um homem decidir sobre o corpo da mulher. Da mesma forma, aquela máxima, né? Você é contra ou a favor do casamento gay. Não sou eu que vou casar. Entende? Então eu acho que essas questões têm que ficar muito claro, né? Porque senão as pessoas começam a discutir a partir do que o que você pode fazer. E isso é um problema, sabe? A gente chama isso de epistemicídio, né? É quando a gente não tem ainda no Brasil, o que eu acho, até falar publicamente, isso às vezes provoca um pouco de dessabor, né? Mas a gente não tem a história do homossexual, a história da mulher, a história do negro, a história do povo nativo. A gente tem a história sobre a homossexualidade, a história sobre a mulher. Eu trabalhei no curso de pedagogia há 12 anos. E isso me chateava muito. Eu falava isso para as alunas. Um curso formado 99% por mulheres que não lia mulheres. Sim. Não lia mulheres. E aí tinha eu lá, um professor, homem, cis, gay, falando, gente, vamos ler mulheres. Precisamos ler as mulheres. Né? Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, né? Djamila Ribeiro, Márcia Tiburi, por favor, Angela Davis, vamos ler mulheres. Eu sinto também essa mudança, né? Como eu falei, pelo menos não é a bolha. Sinto, eu posso falar por mim, né? Cada vez mais tô lendo mulheres e o engraçado que não é um. Mas eu também sou a exceção, né? Não sou a regra, mas eu sinto que é muito por osmose, né? Assim, sei lá, uma coisa vai puxando a outra, né? Sei lá, tô lendo Virginia Woolf, aí tô lendo Sylvia Plath, né? Vai indo por osmose, né? Como eu falei, né? É só começar, eu acredito também, né? Mas também precisa ter acesso, né? Isso é uma outra questão, né? Ter acesso a livros e autores nesse momento que tá rolando toda aquela questão do livro, né? Nem sei se já foi decidido alguma coisa, se o Paulo Guedes já cortou se já estão queimando livro aí em praça pública, não sei. Olha, indiretamente, eu penso, né? Indiretamente, alguns livros sempre foram queimados, né? Porque a partir do momento que você tem uma academia, né? Uma academia científica, uma universidade que negligencia a voz, entende? Não só das mulheres, como de. E aí a gente pode pensar. É porque é difícil a gente falar, elencar essas identidades, né? Porque a gente fala assim das mulheres, dos indígenas, dos negros, mas aí você tem a mulher negra, né? Você tem a indígena e assim por A mulher diante. trans negra. A mulher trans. Eu falei com a Rochelle Rangel, que foi convidada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro para escrever um capítulo representando a mulher trans. Ela é uma mulher trans negra, né? O que é bastante interessante, porque era um livro escrito por mulheres, chamado e titulado Cozinhando Sonhos, e ela foi convidada como mulher trans. Então a gente vê que existem algumas percepções em nível acadêmico que começam a alterar essa ordem do poder, né? Mas, óbvio que existe resistência. Com certeza existe resistência, né? Porque, veja, quando eu também não gosto muito da palavra indígena, né? São povos nativos. Quando a gente traz essa construção, já é uma construção proposta academicamente há séculos para nominar o outro e aquilo que é diverso se torna um só. Ah, os indígenas. Não, são tupiniquins, urubucapor, tupi, guarani, jaraguá. Não são indígenas.
Cada comunidade tem a sua característica, o seu xamanismo, a sua religiosidade, o seu modo de interferir no mundo. Não são batata, né? Que Não é batata, várias batata, é batatas. batata. Então, aí a gente pensa nisso, né? Então, quando existe essa negligência, né, de não. E olha só, a gente começa a ter dificuldade, sabe? Outro dia eu estava conversando aqui em casa, de usar as palavras. Porque quando a gente começa a se aprofundar nessa questão, né, do direito de fala e quando você pode se colocar a partir do outro e quando você deve ter, né, a cala e não a fala, quando é o momento de você calar e não de falar. E eu costumo dizer assim, sabe, lugar de fala. Eu, como homem, eu posso falar pelas mulheres, desde que eu tenha ouvido as mulheres e tenha incorporado tudo aquilo que as mulheres buscaram ao longo desse tempo e junte a minha voz a delas, como representação da voz das mulheres. Agora, se eu quiser me opor às conquistas das mulheres, o meu lugar não é de fala, é de cala. Posso falar pelos transexuais como homem homossexual? Posso. Porque se eu também não tenho lugar de fala, muitas vezes a gente perde a dimensão da responsabilidade da luta. Então falar é lutar junto. Mas é preciso entender. A democracia não é isso que estão pondo aí. Eu posso falar porque eu tenho liberdade. Se você falar, cara, para desconstruir toda uma conquista secular, isso não é lugar de fala. Não é lugar de fala. E você não tem esse direito. Antes de eu falar de liberdade, né? Voltando a falar de livros sendo queimados, né? Todos os livros são queimados, exceto aqueles Novo Testamento que tem em qualquer canto tem um Novo Testamento com aquela capinha azulzinha, né? Nossa, você vai no hotel, você já abre a gaveta, tá aquele Novo Testamento pequenininho, né? Só esse livro que não é queimado, né? Mas falando em liberdade, pegando esse gancho, é muito louco essa concepção aí de liberdade neoliberalista aí que sei lá, que o nosso presidente, que pavor falar nosso presidente, né? Mas falei com ironia, que esse cara aí vem colocando, né? A questão da liberdade de tomar vacina. Gente, isso é catastrófico, né? Você jogar isso para o povo, né? Vamos falar um pouquinho disso? O que você acha disso? Olha, trabalhando 12 anos, né, em uma universidade particular aqui em São Paulo, e vendo turmas inteiras formadas por alunas e alunos bolsistas, pessoas que moram na periferia e que aos 40 anos de idade chegaram à universidade e muitas vezes era a única pessoa da família a ter nível superior naquele momento, eu posso dizer que a estrutura política, como vinha se desenhando, começou a incomodar muito. Né? Por quê? O ensino superior no Brasil sempre foi um ensino elitista. E quando a gente fala elitista, eu não estou falando só de questão de poder econômico, é uma forma de pensar a sociedade. Né? É esse poder que vem de cima para baixo e que impõe um certo modelo de pensar e agir na sociedade. E quando se tem um poder econômico, essa questão do ser elite reforça muito mais, porque além desse conhecimento, né, que vem de cima para baixo, hierarquizado, você também tem a condição financeira, muitas vezes, para colocar em prática aquilo que você quer. Né? Mas, óbvio, é importante lembrar, existem pessoas que são economicamente abastadas e que têm uma luta juntamente com o povo, e tem todo um histórico. Então, por isso que eu falo que elite é uma forma de pensar. Tá aí o Eduardo Suplicy, né? Matarazzo. Eduardo Suplicy. Então, eu ia falar sobre ele, né? Então, você pega o Eduardo Suplicy que está ali numa atividade constante com a população. Aliás, eu te conheci na live com ele. Ah, é? Sim. Que legal. Então, eu tive muito prazer, né? Porque eu falei para ele, no momento conturbado que a gente vive, a sua fala e o seu ativismo, ele poderia ter feito outras escolhas. São aulas de ética
e eu não gosto de usar, eu acho que são aulas de ética, não de uma moral, porque a moral a gente pode questionar em muitos, né? Quem tem o discurso antifeminista acredita que tem uma moral fundamentalista, então mas a ética. A ética é a escolha a partir desses valores postos. Então, como é que eu Eu vou agir? adoro isso que você está me ensinando, né? Como usar melhor as palavras, né? Como deixá-las mais novas, né? Menos preconceituosas, né? Tipo Uhum, Mods e absorvente, né? Absorvente, mas bonito. é verdade. E aí a pessoa faz essas escolhas. Então é possível sim, né? Mas o que, que acontece? Essas pessoas começaram a ocupar um espaço que muitas vezes não foi pensado para elas. Imagina Uhum, o que é uma mãe de casa, uma dona de casa, mãe, né, que trabalhou numa casa de família, que trabalhou em fábrica de costura. Eu não estou menosprezando essas funções sociais, mas são sim. funções que te roubam uma energia e demandam uma concentração, né, e que nem sempre o retorno financeiro é o que se espera para uma qualidade de vida e dignidade humana. Ela entra num curso superior por meio de uma bolsa. Ela se forma. Ela presta um concurso público. A partir desse concurso público, como funcionária pública, a política anterior permitia que ela, inclusive, ingressasse num programa de mestrado, com ajuda de custo, algo que não tem mais. Ela se torna mestre. Ela começa a trazer referências outras que não mais aquela, porque ela se representa naquilo que ela escreve. Uma vez publicado, aquilo é pensamento que constrói a memória. Fica ali, para as pessoas terem acesso. Para que tantas outras mulheres leiam, repensem sua vida, sua trajetória e tomem uma outra decisão. Eu tive uma aluna que o marido falou para ela, ou eu ou a pedagogia. E ela veio se aconselhar comigo. Ela falou, professor, ele está me colocando, né, assim, um checkmate. Ou o casamento ou a universidade. O que eu faço? E óbvio que a gente tem que ter muita delicadeza, porque a gente não sabe o que a pessoa passa em casa. Uhum. E eu disse para ela, você é bolsista? Sou. Ela tinha 47 anos. Eu acho que você tem que falar para o seu marido. Eu já escolhi. Eu escolhi a universidade e você. Agora você escolhe, não sou eu que tenho que escolher, é você. Você vai querer estar comigo ou não? E depois disso, dessa longa conversa, ela entendeu, ela falou assim, não, depois que eu falei isso, ele se acalmou um pouco e agora ele está apoiando. Mas, entende, a minha proximidade também com as mulheres, não só pelo fato de minha mãe ter sido mãe solo, mas eu trabalhei basicamente 12 anos na formação de pedagogos cujo curso é formado por mulheres. E a gente ouve histórias de vida, decisões tomadas, e a gente vai entendendo esse universo também. Se a gente quisesse abrir também para esse universo, né? Senão a gente vai criar um monte de barreiras. É mimimi. Não, não é mimimi. São histórias de vida, são memórias, são situações cotidianas. Nessa tua fala toda, eu pensei em Maria Carolina de Jesus. Você Hum. descreveu uma cena que passou naquele seriado da Globo, Segunda Chamada, que era justamente, mas seria o ensino médio, né? Era uma senhora que estava ali com seus, sei lá, 60, 70 anos, que o marido estava enciumado, né, por ela estar estudando. E por conta da pandemia, eu comecei a refletir numa questão, né? Eu tenho 31 anos, né? Cresci minha infância foi nos anos 90, e eu sentia nesse período uma como se a gente vivesse em castas, mesmo pequena, né? Tive sempre uma vida privilegiada, né? Mas eu sentia é, que certas coisas não poderiam ser atingidas, sabe? Que pessoas não poderiam, né, sair de determinados espaços. Uhum. Logo, a minha adolescência foi no governo Lula, né? E adolescência sei lá, como é que se fala?
ser jovem adulta também foi por ali, né? Lula e Dilma e tal. E ali, né, hoje, refletindo, né, como existia, né, uma esperança, né, realmente era um Brasil diferente, né, Uhum. como disse, esperançoso, e agora sei lá, eu consigo sentir a mesma coisa que eu sentia quando eu era criança, né, por conta da pandemia, né, um achatamento, né, de N questões, e isso é uma coisa que me preocupa demais, assim. Uhum. Você entendeu o que eu disse? Você sente isso Entendi. também? Sinto, mas assim, né, quando eu contei, por exemplo, a história de algumas alunas, né, quando Uhum. essa mulher que tem toda essa vivência, ela começa a ocupar esse espaço, e como eu disse, ela chega a publicar, ela escreve o próprio livro, e ela começa a ter um outro olhar sobre a sociedade, sobre si, né, óbvio que ela mexe com a estrutura do poder, E leva outras, né? e leva outras, mexe com a estrutura do poder, porque por mais que ela faça mestrado, doutorado, a titulação que eu tenho, né? Por isso que eu falei, a gente se melhora como pessoa e tem que ter consciência de que a pesquisa é para a sociedade, não é minha. Né? Nada vai tirar de mim a história que tive com minha mãe, nada vai tirar de mim as atividades que eu fiz a partir da minha concepção, visão de mundo LGBTQIA+. Nada vai tirar de mim o fato de sempre ter usado, né, transporte público, de ter estudado numa escola pública. Então, a gente acaba ocupando um espaço que não foi pensado. Né? Eu gosto muito de usar um exemplo da Helen Keller, que era surdo-cega, e era doutora em filosofia, e oralizava várias línguas e sinalizava várias línguas, mas quando ela dava palestra, o objeto de pesquisa dela era o ingresso da mulher no trabalho fabril. Ela não queria falar sobre surdo-cegueira, mas ela era uma mulher surdo-cega. Inclusive, algumas pessoas questionavam se tudo que ela escrevia, que ela falava, era ideia dela mesma. Porque como que pode uma mulher surdo-cega dar palestra? Né? E quando... Eu acho isso um barato, né? Igual falar que o Obama não era americano, né, gente? Pois é. Esses questionamentos. E tem uma frase dela que eu acho sensacional no livro História da Minha Vida, que quando perguntam para ela sobre como trabalhar com filantropia para pessoas cegas. E ela responde que ela não sabe, porque ela não se preocupava com isso. A preocupação dela era o ingresso da mulher nas atividades fabris. E toda vez que ela falava sobre isso, as pessoas perguntavam sobre a questão dela ser surdo ou cega. E em um dado momento ela responde: se eu fosse Deus e criasse um semelhante, eu colocaria o cérebro dele na ponta dos dedos. Ela era tão realizada como ela era, que se ela criasse alguém, seria como ela. Surdo-cega. Então, quem enxergava sofrimento nela, olha, surdo-cega, eram as pessoas que estavam em torno dela que não acreditavam que o lugar de filósofa, de doutora em Capacitismo, né? filosofia, era feito para ela. Então, e tem muito isso. E aí um projeto, nesse atual governo, né, de desmantelamento do acesso à educação superior, ao mestrado, ao doutorado. Porque se tem uma coisa que é muito clara em minha vida, e as pessoas, às vezes, uma vez me perguntaram, eu não entendi o seu posicionamento. Né? Nossa, você batalhou tanto, mas eu não vejo orgulho nisso. E não gosto desse discurso. Lutei muito para fazer mestrado e doutorado. Nós não deveríamos lutar muito para fazer mestrado e doutorado. Se você quer trabalhar com pesquisa, se você quer ter uma vida acadêmica, uma atividade científica, deveria ser uma escolha. Sim, eu quero. Ter Então tem acesso. bolsa de ter acesso. As pessoas se orgulham de dizer que lutei muito. É uma vergonha você ter que lutar muito para estudar. Sim. Isso não é orgulho. E não é uma vergonha de si, eu falei, é uma vergonha que o Estado provoque isso nas pessoas. Você tem que lutar para estudar. Sabe uma coisa que eu também agora lembrei e queria ouvir de ti? Né, chega para lá. A gente ouve muito, né? Acho que
agora, né, por conta do auxílio, né, dos R$ 600, dos R$ 300, né, e do Bolsa Família, né, que a gente que está se dando dinheiro para o povo, né, que eu trabalho para dar dinheiro para o povo. Isso também é uma coisa assim tão descabida, né, de um egoísmo sem tamanho, que, né, voltando a falar do Suplicy, né, da renda mínima, né, e dessa discussão que para mim ela é fundamental, e o quanto de assim bom que isso vai dar na cabeça desse povo maluco, né, de achar que está sustentando o marmanjo, né? Porque é um pensamento assim muito baixo, né? Muito vazio e assim bem limitado, né? Nesse primeiro momento, né? Para quem não tem, sabe, um Olha, nível de conhecimento. eu achei muito legal, sabe, o que você falou agora, porque assim, eu acho que é muito significativo se a gente explicar uma questão que aconteceu no Brasil, que me machuca profundamente como pessoa quando eu ouço esse discurso de que, porque a pessoa está ganhando Bolsa Família não vai querer trabalhar, né? Vamos pensar. Muitas Esses vezes dias quem eu mora. ouvi que a pessoa que está ganhando o auxílio tá indo no mercado comprar cerveja. Sabe, assim, é muito limitante, né? Você às vezes não consegue, desculpa te interromper, mas às vezes Pode você não falar? consegue dialogar, né, com gente limitada, assim, né? Eu acho que existe uma certa falta de percepção de mundo, né? Porque mesmo que a pessoa pegue o auxílio e vá ao mercado comprar uma cerveja, ela, enquanto ser humano, ela tem esse direito. Porque nós somos Problema dela. movidos, nós somos movidos pelo direcionamento do prazer, né? E obrigatoriamente eu não tenho que me alimentar com leite, arroz e feijão, né? Então, se eu tenho, Exatamente. eu quero, né? Às vezes, aliás, a gente tem que pensar, né? Às vezes é o único prazer que essa pessoa tem é tomar uma cerveja gelada, porque a política econômica do Brasil já não permite que ela vá ao teatro, que ela compre um livro, que ela vá a um parque, que ela viaje com a família nas férias. Então, acho que as pessoas têm que começar a pensar diferentemente, né? Às vezes, o único acesso ao prazer e a uma realização mínima pessoal é poder comprar uma cerveja. As pessoas, elas fazem um julgamento muito superficial dessas questões. Muito, muito. E, sabe, quando aconteceu a Revolução Industrial, e quando isso começou a ter uma atividade muito forte aqui no Brasil, houve uma promessa de que os estados brasileiros se desenvolveriam. Então, houve uma atividade intensificada, um programa para que as famílias tivessem muitos filhos, porque era necessário que se tivesse uma produção de pessoas trabalhadoras em escala industrial para atender a demanda da indústria que começava a surgir no cenário nacional. O que aconteceu? Desenvolvimento de algumas capitais, cidades do interior, né? Não houve uma política organizada de imigração. Uhum. As cidades continuaram vivendo a sua pobreza, não se desenvolveram por uma série de questões climáticas, enfim. Mesmo a malha ferroviária do Brasil não se estendeu como deveria, né? Então isso dificultava a logística de transporte do que poderia ser produzido no interior, o que encareceria, né, o processo. Mas para pensar, então não se desenvolveu. Só que essas pessoas foram educadas dentro dessa concepção. Então tem gente que fala assim, a pobre tem um monte de filho. Claro que tem. Ele foi educado para isso e a escola não oferece planejamento familiar. A escola não conversa sobre isso. E aí, quando você educa uma pessoa, leva tempo para você trazer uma outra concepção. Né? Então, eu acho que assim, existe uma dívida moral histórica com a população mais pobre, que muitas vezes ela é avaliada superficialmente, por as pessoas Sim. não entenderem esse desenvolvimento político e como o cenário se deu no Brasil. Né? E são pessoas que foram vitimadas da própria história. Agora, eu tive a oportunidade, por exemplo, de conhecer alguns lugares no Ceará antes e depois do Bolsa Família. Então, crianças que trabalhavam, né, na coleta do sisal, crianças que trabalhavam em fábrica de carvão. E com o Bolsa Família, ainda que seja um valor pouco, não precisavam mais fazer essa atividade para complementar a renda da família. É pouco pra gente, mas é tudo. E era tudo para eles, né?
Por quê? Porque é fato, né? Então, assim, aí você começa a pensar, tá sustentando. Você está sustentando pessoas que o Estado, por negligência no processo educacional, trouxe ao mundo e que tem corresponsabilidade solidária com essas vidas. E Soltei essas fogos crianças, agora. e essas crianças não podem ser exploradas do jeito que são, já perdem a infância, né? Porque a pobreza, a miséria, te faz perder a infância. Mas é necessário que se pense, o mínimo que é uma alimentação, essas pessoas têm que ter. Então, não dá para pensar dessa forma, sabe? E em São Paulo? Você pensa numa cidade como São Paulo, as pessoas que moram na favela e tem o Bolsa Família, e tem... ela pegou o dinheiro do Bolsa Família e comprou uma calça jeans. Claro, as pessoas querem ter, né, um sistema neoliberal em que você, numa cidade de São Paulo, você tem acesso a muitos shoppings com marcas diversas. Gente, nós somos movidos pelo prazer e pelo instinto também. Se Hoje o com a outro tem, eu internet, né? quero. Quem tem acesso fica vendo É. aquelas vidas imaginárias, né? Qual o problema de uma pessoa pegar para o seu filho? A travadinha. Ai, meu Deus. Voltou. Voltou. Eu não vi até o Voltou. qual o problema de uma E pessoa, acho que foi. acho que Rosiane, Júlia Pedro, falou Voltou, saudade. acho que Tá dando voltou. uma pequena travada na imagem, mas voltou. De novo. A última coisa que eu ouvi foi qual é o problema de uma pessoa, como que é? Então, eu não consigo ver problema, sabe? De uma pessoa que recebe o Bolsa Família e compra uma calça jeans no shopping para o filho, para a filha. Porque é um sistema que oferece isso, né? E as pessoas, elas sentem necessidades diversas. As pessoas têm uma visão, sabe, de que o pobre tem que ser subjugado a todo tempo e ele não pode viver por vontades. É como se ele tivesse que aceitar tudo que se dá. E isso é bastante complicado, né? Porque isso implica cada vez mais, sabe, num acúmulo de uma dívida moral com o ser humano. Sim. Ó, o A pessoal miséria e tá a falando que pobreza tá travando um pouco a sua imagem. deixa eu só te interromper, a gente tem 1 minuto e meio ainda. Mas eu quero ouvir essa Claro. tua fala da miséria e da pobreza. É, pobreza e miséria é diferente de ter vontade, né? Ainda bem que foi só no finalzinho, né? Ih, Estão falando que o som tá bom, mas que a imagem tá travando. agora acho que deu. Acho que agora vai. Eu acho que as pessoas, elas precisam pensar, né, que a miséria e pobreza são coisas diferentes. A miséria te Uhum. tira, inclusive, da condição humana. A gente vê as pessoas que são catalogadas pela sociologia como miseráveis nas ruas, elas recebem o título de indigente. Ser indigente é estar abaixo da condição de gente. A pobreza tira tudo, né, que o ser humano pode ter. Qualidade de vida, dignidade, te rouba o desejo. Porque imagina o que é você ser uma mãe entrar no supermercado e o seu filho, ou você ser um pai entrar no supermercado, ou uma mãe, um pai, mas você olhar para a prateleira, o seu filho querer comer um Danone e você só ter dinheiro para comprar o arroz. Isso dói. Edu, vou ter que te interromper. 20 Tá segundos. bom. Voltei.
Saúde. Esperar o Edu. Oi de novo. Voltando. Voltamos! Edu está fazendo muita live também, né? Tenho feito. Você sabe que essa questão da live, ela antecede até esse projeto de pré-candidatura, porque no momento do isolamento social, atualmente eu oriento mestrado e doutorado em educação e a necessidade de pensar no diálogo como meio de pesquisa, né? Mas se colocar no lugar de escuta mesmo. E aí com assuntos diversos, pessoas diversas, e tem sido muito... Eu tenho trazido a voz desse diálogo para publicações. A partir do modo como a pessoa concebe a sociedade, o mundo, a si mesma, a si mesmo. E tem sido bastante valoroso isso, né? E eu digo a mesma coisa, assina embaixo. Porque quando eu criei esse projeto, eu pensava que eu queria falar, né? E hoje eu vejo que é totalmente o oposto disso. Eu quero ouvir o outro, né? Saber da vida, amenidades, profundidades, sabe? E o que eu ia te perguntar, eu sempre, assim, eu sou um pouco tímida, fico às vezes, né, meio envergonhada e tal, mas nada se compara ao quando você aperta o vivo e daí você fica, tipo, ali esperando alguém chegar, sabe? Isso me deixa, É verdade. eu fico muito desconfortável, porque daí eu fico assim, ai meu Deus. Contigo é a mesma coisa ou tranquilo? Tô ali, tô esperando meu convidado chegar. Não, é a mesma coisa, porque assim, a gente também não sabe como é que o outro vai pensar os assuntos, né? Às vezes a gente propõe alguma coisa e a pessoa ela provoca um impacto, assim. E, então, trabalhar com o ser humano é bastante delicado. Mas mesmo na É. sala de aula, em palestra, quando eu me preparo para palestra, eu tenho sempre tenho essa ansiedade de entender como é que são as pessoas que estão ali, né? Mesmo quando se trata de palestras para os professores, sabe? As pessoas elas criticam muito, muitas vezes, as ações dos professores. Mas o professor, ele é um vitimado do sistema, né? Então, a gente Uhum. pensar também que muitas vezes a escola, eu não estou falando do professor, a escola não possibilita um trabalho, não gosto de usar a palavra digna, mas um trabalho que dê prazer ao professor, muitas vezes por falta de material, estrutura e etc. E cobra do professor algo que não se cobra do médico. Todo mundo entende a medicina como um trabalho experimental. Você recebe o Uhum. medicamento, se der certo, sim, se não deu, toma outro. E quando é o professor, eles querem uma resposta muito imediata, como se o professor não pudesse experimentar possibilidades, metodologias para conseguir chegar a um resultado. O professor pode errar sim. Eu posso ter um aluno, né, surdo, cego, cadeirante, fazer experimentações no sentido bom da palavra, né? De acordar, desacordar, tentar de novo, vamos por aqui, e ver quais são os resultados disso. Sempre pensando na qualidade de vida da pessoa humana. Não estou falando de resultado estatístico. Foi bem na prova, não foi? Isso é uma das habilidades. É. Não, e te ouvir agora falando sobre isso, eu lembrei daquele pensamento de que a gente está acostumado também, né? Não sei se vai fazer muito sentido o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar, porque eu sou bem inconstante. É que a gente está acostumado, a gente está acostumado, né? Se compra a casa, apartamento aí por 1 milhão, mas não quer pagar 5 mil pro cara pintar, né? Uhum. A mesma questão, assim, que eu canso de ouvir, nossa, como tá caro fazer pé hoje em dia, R$ 30.
Uhum, uhum, uhum. Né, assim, R$ 30 para a pessoa acabar com a coluna dela ali, né, fazendo teu pé. É muito louco, né, assim, essa falta de observações, né, sobre tudo isso, né, e como você estava falando ali, né, do professor, né, como se olha para o médico de um jeito e como se olha para o professor de outro, né. Até as narrativas midiáticas, né? Até mesmo as narrativas midiáticas. Porque existe sempre uma narrativa que traz o médico como uma autoridade na área da saúde e uma narrativa que descaracteriza muitas vezes o professor como uma autoridade na área da educação. Eu costumo Uhum. dizer, quando se trata principalmente dessa questão da educação inclusiva, sabe, que os licenciados, os pedagogos também precisam reconhecer a sua significação e a sua importância quando se trata de processo educacional. Né? Então, quando se trata de processo educacional, essas pessoas que escolheram licenciaturas e pedagogia ou pedagogia são especialistas na área. Né? Mas existe um projeto bastante complicado em nível de política pública, que é também, muitas vezes, não dar acesso a tantas outras possibilidades, uma palavra que se usa, capacitação, tal, mas normalmente essas capacitações também são impostas aos professores. Né? Então, muitas vezes o professor ele não escolhe como ele vai se aprofundar no conhecimento. E quando ele escolhe, é por conta própria. Então, a gente tem que pensar como essa estrutura vai se desenvolvendo em nosso país, na nossa cidade de São Paulo, no seu estado, enfim, para poder fazer uma análise mais profunda. E é isso mesmo, né? As pessoas querem ir à manicure, ao pedicure, mas elas, nossa, R$ 30. Né? Claro, R$ 30 é um trabalho, é um exercício, é uma habilidade que precisa ser valorizado. Sim. E antes a gente estava falando da diferença da pobreza e da miséria, né? Uhum. Antes dos 20 segundos. Verdade. Então, sabe, e a pobreza, ela não te permite, a miséria te tira dessa condição humana, né? As pessoas são catalogadas como indigentes. Tem até um livro chamado Homem Gabiru. Gabiru é um rato, eu não me lembro do autor. Mas é um livro que eu li ainda já, sabe, logo, acho que com 20 anos. Nunca me esqueci. Gabiru é um rato. Né? E o homem Gabiru é esse homem que vive na rua. Esse homem, essa mulher que vive na rua, que imperceptivelmente pelas pessoas, ele vive como rato. Ele toma água empoçada, ele defeca em qualquer buraco que ele encontra, ele come o lixo. Então ele abre a lixeira e aquilo que é o resto da sociedade, ele se alimenta. E quando você pensa na miséria, a miséria é isso. A miséria é uma pessoa né, em cidades afastadas dos grandes centros dos estados do Nordeste, do Norte, a pessoa pegar uma palma e assar. E aquele é o único alimento, sem nenhum nutriente. Né? Para a barriga não doer. Isso é miséria. Miséria é você esperar a chuva cair para beber água. A miséria é você pegar calango e ser a carne do dia. Isso é miséria. A miséria existe no Brasil. A miséria existe em São Paulo. Eu costumo dizer que o sertão, porque um dos lugares mais pobres do Brasil é o Vale do Jequitinhonha, mas as pessoas continuam representando o Nordeste brasileiro como pobreza, o sertão, né? Mas se a gente pensar nessa configuração do sertão, do Nordeste brasileiro, como configuração da pobreza e da miséria, eu costumo dizer que a miséria da cidade de São Paulo, ela é mascarada pelo concreto frio. O nosso sertão é embaixo do viaduto. Quase a mesma condição. Porque isso eu também ouvi de uma pessoa. Ela disse, meu filho, aqui em São Paulo eu ainda pego o resto da feira. Então de fome eu não vou morrer. Mas você ouvir isso de um ser humano é você pensar no que é miséria. Duas qualidades de miséria. A miséria de viver nessa condição miserável, que te coloca como indigente, e a miséria política que não é capaz de dar dignidade a essa pessoa.
E a pobreza te leva à vontade. Eu tenho vontade de comprar um livro, mas não posso. Eu tenho vontade de comprar um leite condensado e não posso. Eu tenho vontade de ir ao parque com meu filho e não posso. É a impossibilidade de realizar os seus desejos. Aí Ó, você tem a classe. É, Jusceneia falou uma coisa legal aqui. O povo é ensinado a adorar a filantropia, mas odiar a distribuição de renda. verdade. Porque a filantropia nos alimenta de uma forma, né? Que, olha só, a filantropia, não estou criticando as instituições filantrópicas, não é isso. Sim. Mas quando as pessoas fazem filantropia, elas se sentem melhores consigo mesmas. Né? Lembrei da, E da primeira dama, né? Falando um monte de coisas em ajudar o outro e tudo que ela falava eram direitos, são direitos. foi, E ela colocava como filantropia, né? Como caridade, nem como caridade. filantropia. E eu gostei muito da fala do padre Júlio Lancelotti. Né? Caridade não é Ai, você. Padre Júlio. É... Caridade Ele não já me é. deu... Levei um fora do Padre Júlio, estou feliz. Por quê? Fora não, vácuo. Não, Ah, vácuo com o Padre Júlio. Pra fazer live. é? Mas tô Vou feliz, falar, tô feliz. eu vou falar com ele, eu vou falar, Padre Júlio, faz. Fala! Vou falar. Me ajuda É, nessa empreitada. com certeza, eu vou falar com ele, vou pedir carinhosamente. Valeu. A caridade, sabe, quando ela é entendida de quem tem mais e dá para quem tem menos, ela também é banalizada, né? Porque Uhum. caridade é você estar junto, é você reconhecer o outro como semelhante. E a partir dessa semelhança, você perceber que a condição do outro não sendo como a sua, isso fere a existência. Então a caridade é a busca pela dignidade e igualdade. Então as pessoas podem me chamar de comunista à vontade, não tem problema. Porque se comunismo é você sentir a dor do outro, então, que bom Eu que eu vou pra sou tudo assim. isso. Né? Que bom que eu sou isso. Porque, entende? Aí você tem Sim. uma ação de caridade. A caridade não é esse princípio da doação, mas é o princípio de você querer que o outro, né, seja semelhante, em condições, inclusive. E aí você celebra junto as conquistas. E a pobreza te impossibilita, te coloca num local paralisante, né? Porque você deseja, você quer e não tem possibilidade de estudar, muitas vezes, de comprar uma roupa. E por isso, a gente retomando aquela questão da cerveja. Quando você entende o que é miséria e o que é pobreza, às vezes o único prazer que essa pessoa tem é aquela cerveja gelada. É. E você tem a classe média, que é vulnerável. A classe média ela pode ascender socialmente, em qualquer situação econômica, como ela pode se tornar pobre. É por isso que ela fica no centro do jogo político. É a classe média que se acha rica, né? Que se acha rica. Mas tem uma questão aí que é muito fundamental, né? Eu gosto do Guy Debord, quando ele fala sobre a sociedade e fala da superficialidade. E o Guy Debord traz uma coisa que eu acho muito interessante a gente analisar, né? Até o século XVIII, havia um projeto social do homem ser. Então, ser o conquistador, ser o desbravador, ser a família, ser, né, o estar com Deus, ou com, vamos colocar aí dentro dessa concepção europeia. A partir da Revolução Industrial, começou toda uma concepção do homem ter. O ter deu lugar ao ser. Então, eu sou aquilo que eu tenho. Eu tenho carro, eu tenho casa, a propriedade, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho uma identidade. O século XXI é marcado pelo projetar-se. Eu não preciso ter, eu preciso dizer que tenho, mesmo que isso seja um fake. Então, eu compro um carro importado em inúmeras prestações, não é meu, né? Está alienado. Mas eu passo a imagem de que tenho. Né? Isso não é uma crítica, mas para a gente pensar como a sociedade vive. Então, eu tenho, por exemplo, uma camiseta da Chanel. Não é Chanel. Eu comprei na 25 de março. Mas eu dou a impressão de que eu tenho. Então, o projetar-se se tornou mais importante do que o ter e o ser. Né? E as pessoas vão se projetando um fake de si sem ter consciência disso. Né? Inclusive para a felicidade. Então as pessoas sempre se apresentam sorrindo,
E às vezes não é assim. Todo mundo acorda um dia mal consigo mesmo, bravo com o mundo, com a sociedade, com a mãe, com o pai, com o vô, com a tia, com o marido, com a esposa, com o cachorro, com o gato. Mas o projetar o sorriso, a felicidade, nos consome. Isso tem um preço, né? Uma angústia. Edu, adorei te ouvir. Que aula, até meu amigo Zé colocou aqui que aula nos comentários, né? Obrigada a todo mundo que assistiu. E assim, nossa, muito sucesso para ti aí, né? Nessa eleição, como eu falei, né? Se eu votasse em São Paulo, já estava batendo aí na tua porta, pegando um boné, uma camiseta, uma bandeira para ser cabo eleitoral. Muito sucesso, assim, torcendo mesmo de coração para estar você e Suplicy nessa Câmara aí. Olha, beijo no seu coração. Obrigado pelo convite, pela No seu oportunidade, também. todo mundo que acompanhou a gente. E sinta-se abraçada. Isso. Muito obrigada mais uma vez pela generosidade e confiança de topar participar do meu projeto. Outro Agradeço. abraço, Beijo. porque eu sou carinhosa. Ai, que delícia. Beijo, gente. Obrigada. A Tchau, live vai ficar pessoal. salva no meu IG, tá? Beijo.